Nossa, e aí a gente fica pensando aqui, né, Isabel Mega, até vou caminhar aqui para pertinho, todas juntas e reunidas aqui. Eu fico pensando no efeito do encontro dos BRICS neste momento de conflito, que tipo de mensagem isso passa também para os Estados Unidos, né? E a gente que tem, né, Isabel Mega, assim, sempre muito bom, ok, receber encontro dos BRICS e tudo mais, esses organismos internacionais, mas agora num conflito do Oriente Médio, levando em conta quem são os convidados, e é no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganada, né? No começo de julho que esses chefes de Estado devem vir para cá. Se vierem, né? Porque no meio de um conflito tudo pode acontecer. Larissa, bom dia para todo mundo. Bom dia. Tá com a gente começando mais uma semana aqui no Live. Vai ser no dia 6 e no dia 7 de julho. Então, a gente está há 2 semanas. E esse prazo apertado dificulta um pouco as costuras que acontecem na prévia dos encontros, né? Muito do que acontece durante as reuniões já é preparado pelas chancelarias de cada um dos países que são membros desses grupos. Agora, com o conflito em andamento e com uma posição que tem divergências entre os membros, isso pode dificultar um pouco a gente ter um comunicado em um tom que responda uma unidade sobre o posicionamento dos BRICS a respeito desse acirramento do conflito entre Irã e Israel. A gente ainda fala conflito, apesar de todos os sinais colocados de uma guerra, mas a gente ainda fala conflito justamente porque nenhum dos dois países já declarou uma guerra, já utilizou essa expressão. Então, isso recai diretamente com uma relevância mundial que essa reunião dos BRICS ganha, com o mundo olhando para o que vai acontecer no Rio de Janeiro daqui exatamente 2 semanas, mas com esse desafio do tempo apertado. E aí, se a gente coloca uma lupa em relação aos países membros dos BRICS, é importante a gente pensar que aqueles países que deram origem ao grupo têm se manifestado, a maior parte deles, com uma opção um pouco mais cautelosa em relação a esse conflito. Medidas mais comedidas, digamos assim, para não ficar entrando em pormenores. A China, por exemplo, no final de semana, nessa reunião que a Clarissa estava citando para a gente, ela se posicionou pelo cessar-fogo imediato. A Rússia, agora pela manhã, a gente teve uma declaração do porta-voz da Rússia dizendo o seguinte, a gente oferece uma mediação, mas estamos aqui caso o Irã peça algo. Então fica uma dúvida sobre o que seria essa disponibilidade da Rússia. Será que vai além da mediação ou não? São incógnitas que a gente tem. E aí tem outro ponto que é interessante, a gente pensar, por exemplo, na Índia. A Índia tem um alinhamento com Israel. A Índia tem um conflito para chamar de seu, que é o conflito com o Paquistão, que é um aliado do outro lado, do Irã. Então, olha como a coisa toda regionalmente também é enredada e vem parar para essas discussões que vão acontecer em plena capital fluminense daqui exatamente 2 semanas. Muita gente avaliando que tem muita dificuldade de você chegar a um comunicado, porque, por exemplo, a Índia poderia trazer um ponto de vista de não fazer qualquer tipo de menção a Israel, justamente por ter uma posição mais alinhada aos israelenses. E esses outros países vão costurando outros pontos de vista de cessar-fogo. Agora, o que diplomatas que eu vi nesta segunda pela manhã estavam me apontando é que, independente de qualquer coisa, você tem uma visão da maior parte dos membros de que é preciso respeitar as regras do direito internacional e que elas não estão sendo respeitadas, e isso apareceu de forma clara no posicionamento do Brasil. Recapitulando um pouco do que a Marina disse, do que a Clarissa disse, a gente tem um Brasil que está endurecendo o tom, está chamando atenção para as regras da Carta das Nações Unidas que foram infringidas, está chamando a atenção para as regras da própria questão ali da agência que rege as questões nucleares. Estou aqui procurando exatamente o nome, Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil está chamando atenção para isso nas suas manifestações. O Brasil começa a última manifestação falando diretamente dos ataques de Israel e também dos Estados Unidos. Mas o Brasil também está buscando um meio do caminho, porque lá atrás, na última manifestação, não tinha mencionado diretamente
o que Irã também revida. E dessa vez, o Brasil continua não mencionando explicitamente o Irã, mas condena também ataques recíprocos e cita, inclusive, o ataque que a gente teve na semana passada a um hospital israelense. Então, o Brasil também vai procurando um caminho do meio em relação a esse conflito, diante do agravamento que a gente teve nas últimas horas.